Fala rapaziada, Andrezão aqui na área e nesse vídeo, na verdade uma série de vídeos que eu quero trazer aqui para o canal, falando sobre uma coisa que a gente é completamente obcecado. Eu não sei vocês, mas eu sou, em atingir um look cinematográfico, tá? Eu sei, a gente tem falado muito nisso aí nesses últimos anos, principalmente nessa época aí de rede social, de mídia social, e é muito difícil pra gente colocar em palavras o que é um look cinematográfico, porque cada pessoa tem uma representatividade do que aquele look cinematográfico quer dizer para ela, né? Então, muito provavelmente, se você está aí na faixa dos seus 30, 40, 45 anos, talvez mais, você vai se identificar com os filmes que a gente era acostumado a ver na sessão da tarde, né? Que tinha aquela textura de filme, que tinha aquele gostinho assim de filme mesmo que a gente que a gente era acostumado a assistir. E muitas vezes a gente quer transportar essa ideia, esse visual desse filme para as coisas que a gente está gravando, né? Então, depois de alguns anos pesquisando, depois de alguns anos trabalhando com filmes, eu acho que eu mais ou menos entendi isso para o meu gosto como filmmaker e trazer isso para minha realidade de uma maneira que eu achasse assim um pouco mais confortável de trabalhar, tá? Mas antes, que nem eu falei, cada pessoa tem uma ideia sobre isso. Eu quero mostrar alguns takes de vídeo para vocês e se vocês concordarem que esses takes que eu vou mostrar para vocês são exemplos de takes cinematográficos, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final, se inscreva aqui no canal porque vão ter mais vídeos que vão complementar esse aqui e para que a gente possa trabalhar junto e eu explicar para vocês como é que é o meu processo, como é que eu faço para atingir esse tão famoso look de cinema, tá? Mas antes de mais nada, dá uma olhadinha nos clipes que eu deixei reservados para vocês aqui. Ô pai, por que não compra uma TV? O que eu quero com uma TV? Pra que eu vou querer uma? Todo mundo tem. Earl, Barbara, Jess. Eu não perguntei quem tem uma, perguntei pra que eu quero uma. Get my stitches out next week. I'm reading now. Oh, no. Yeah. Very good. I know. I got it from a used bookstore. The guy there recommended it to me. Bom, se a gente está no mesmo barco, se a gente está na mesma página e você concorda que esses são looks cinematográficos que talvez você queira aplicar para os seus vídeos, então a gente pode começar a conversar um pouquinho diferente agora, tá? Esse vídeo ele não vai seguir uma ordem normal, eu vou trazer para vocês as dicas meio de maneira aleatória e depois você vai conseguir juntar isso tudo para que você possa aplicar no seu dia a dia, tá? Mas eu aprendi que para você criar esse tipo de look cinematográfico, você precisa de 5 coisas apenas. Só 5, tá? Você precisa de câmera, você precisa de uma lente, você precisa de iluminação, você precisa de color grading, e como eu não poderia deixar de fazer, a última vai ficar para o final do vídeo ou para o próximo. Então você precisa assistir aqui e me dizer se você está interessado nesse tipo de vídeo. Eu produzo mais para vocês, tá bom? Mas uma dica que eu quero dar para vocês que vai agilizar o processo na hora de conseguir atingir esse look cinematográfico, ele tem ligação direta com o color grading, tá? E eu sei que às vezes o processo de color grading é um pouco difícil de fazer, você acaba não se dando muito bem com tantos nós que você tem que criar no DaVinci Resolve para conseguir fazer isso. E esse processo realmente ele precisa de muita educação, de muito empenho. Você precisa saber o que você está fazendo para chegar no processo. Porém, existem maneiras com que você consegue chegar nesse processo, talvez num resultado muito parecido, usando ferramentas que vão facilitar a sua vida, tá? E é por isso que nesse vídeo eu quero dar umas dicas para vocês no DaVinci Resolve. Eu já tenho os clipes prontos aqui, a gente vai começar pela parte do color grading, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço um processo para atingir esse look de cinema e vou mostrar também algumas dicas de como conseguir fazer isso de maneira mais rápida, tá? Para os próximos vídeos a gente vai trazer mais ferramentas para utilizar tanto no processo de color grading, tanto no processo de criação do vídeo, de iluminação, de escolha de câmera, escolha de lente e tal.
mas eu acho que vai ficar muito mais fácil se eu mostrar para vocês. Então, para isso, a gente vai para a tela do computador e eu vou dar algumas dicas legais para vocês. A gente tem 5 clipes aqui, então, né? 5? Isso. Desses 5 a gente vai pegar um framezinho aqui e eu vou aplicar para vocês, eu vou ensinar vocês a usarem algumas ferramentas legais. O que eu usei para gravar todos esses vídeos aqui, tá? Todos eles foram gravados numa Red Komodo. Todos eles foram utilizados a Sigma 1835, a maior parte deles na 1.8, deixa eu ver, exceto acho que aquela do mecânico aqui, ela foi em 3, acho que foi 4, para pegar mais detalhes, né? Então tá, primeira coisa que a gente faz aqui quando a gente tá, vamos pegar esse framezinho aqui da cidade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quando a gente está nessa busca de look cinemático, é fazer a conversão dela. Então vamos pegar aqui em resolução legal. No Camera Raw, como a gente está trabalhando em arquivos em RAW, a gente vai sempre utilizar aqui o Decode em Clip e PP2, Red Wide Gamut, que é o que a gente está acostumado a usar na Red, e o Log 3G10, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é na aba de efeitos, a gente vai fazer o Color Space Transform, que isso aqui eu acho que não é nenhuma novidade para vocês, né? Aqui, cadê? Color Space Transform, a gente arrasta para cá, a gente vai fazer aqui então com a Red Wide Gamut, a gente vai pegar aqui a informação de Red Log 3G10, essas informações elas estão aqui, se você é operador da câmera, você já sabe de onde está vindo isso, né? No caso de você estar trabalhando, sei lá, com Sony, você vai pegar aqui então o S-Log3, se você está utilizando, né, em gravação em log, e aqui a gente vai transformar então para REC 709, cadê aqui? REC 709, legal, e o Gama em 2.4, que é o tradicional, né? Muito bem, aqui a gente já tem uma imagem que é a imagem colorida, né? Uma imagem, assim, ó, eu particularmente, tá? Eu gosto muito dessa imagem que ela já vem pronta da Red, tá? Ela já vem assim com cores bacanas, ela já vem com uma nitidez suave, tá? A câmera estava bem configurada, lógico, quando eu estava fazendo essa filmagem, mas não é isso que a gente quer, né? A gente está em busca do nosso look de cinema. A gente quer olhar para essa imagem aqui e a gente quer se sentir como se a gente estivesse assistindo um filme. Eu sei que o contexto da imagem aqui num todo, ele já lembra muita coisa de cinema, né? Aqueles filmes de Kung Fu, né? Letreiro chinês, prédio, arquitetura antiga, uma lojinha de roupa ali com as camisetas todas penduradas. É legal. Então isso aqui é a primeira coisa que vem quando você está procurando um look cinematográfico. É a posição da câmera, é a ambientação, é onde você tá, quais são os elementos que você está juntando para fazer a construção dessa cena, né? Então, aqui a gente tem uma ceninha legal bem construída. Então, vamos voltar aqui. Aqui já está prontinho. A gente vai fazer mais alguns nós. E 4 nozinhos aqui, gente, ó, é o que a gente precisa, tá? Você que é colorista profissional, por favor, me perdoe, eu estou usando uma técnica simples aqui, rápida, que vai fazer com que a gente consiga um resultado legal. Mas se você tem mais curiosidade sobre como fazer um color grading com mais elementos, você pode procurar YouTube, como por exemplo o Ítalo Fortes, que é parceiro aqui do canal, que, cara, o color grading dele é absurdamente bom. Essa maneira que eu quero ensinar para vocês aqui é uma maneira rápida, com uma ferramenta que vai ser, cara, um game changer, porque vai facilitar muito o processo, tá? Tipo, você perderia muito mais tempo fazendo color grading para achar aquele resultado, e com essa ferramenta aqui, é um plugin do DaVinci Resolve, você vai conseguir esse resultado muito mais rápido, tá bom? Então aqui a gente vai fazer apenas um ajustezinho de exposição, tá? Vamos ver como é que tá aqui a exposição dela. Aqui vamos trazer um pouquinho mais de preto, tá? Quando a gente fala em look cinematográfico, a minha visão a gente tem pretos bem profundos e a gente tem uma parte mais clara que não estoura, né? Então, assim, ele é bem equilibrado. Se a gente for ver aqui pelo waveform,
a gente tem aqui, ó, o preto ele já está bem escuro, já está bem lá embaixo, porém aqui na parte do branco ele não está arrebentado lá em cima, né? Ele está aqui, ó, numa linha, numa margem de segurança, tá? Deixa eu ver, o balanço de branco aqui a gente não precisa mexer muito, tá legal, a gente vai deixar assim. E agora, meus queridos, agora vem o pulo do gato, tá? Tem um plugin que você pode adquirir, não importa se você está trabalhando com o DaVinci Resolve, com, sei lá, o Final Cut ou o Premiere Pro, ele funciona para todos. E eu vou mostrar para vocês o quão é fácil de usar um plugin chamado Dehancer Pro, tá? Você arrasta ele para cá e ele já vai fazer algumas alterações aqui no teu clipe, tá? Mas não é esse resultado que a gente quer, que a gente está procurando, e a gente vai fazer algumas modificações aqui para que esse resultado ele fique legal da maneira com que a gente está querendo, tá bom? Então eu vou mostrar algumas ferramentas que estão disponíveis aqui pelo Dehancer, e uma delas é o perfil aqui, tá? Quando a gente escolhe um perfil, aqui ele tem muito perfil. Isso aqui tudo é cinema, galera, tá? Isso aqui tudo, ele relembra pra gente um look cinematográfico, tá? Então eu vou pegar aqui um perfil da Fuji, que é, deixa eu ver aqui, que é o Superia, é o Superia 1600, que eu particularmente, assim, eu gosto muito. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Quando a gente, essa aqui não é a imagem pronta que eu estou mostrando para vocês, tá? A gente vai cumprir alguns passos até o final, então prestem atenção. Mas o que eu quero mostrar essencialmente para vocês é o seguinte: as cores, como por exemplo o verde e o vermelho, eles não estão muito saturados, eles estão levemente dessaturados, tá? E isso, se você de repente voltar um pouquinho no vídeo e você for acessar aqueles takes que eu estava mostrando, vocês vão ver que o vermelho, ele não é aquele vermelho forte, é um vermelho um pouquinho mais desaturado, igual a gente está vendo aqui nos balões. E o verde, ele também não está com tanta presença assim, né? Ele está numa imagem um pouco mais flat. Isso, no meu ponto de vista, ele traz aquela sensação de um filme. Por exemplo, vocês estão vendo a tela aí agora, eu vou até colocar em tela cheia, tirar o meu rosto aqui, e analisem os pontos que a gente tem aqui, né? Tem uma coisinha só que eu não gosto, que eu acho que está muito excessivo para esse clipe, que é o grão, tá? Tem muito grão, é muito granulado para mim. Isso aqui relembra filme muito antigo, e não é bem esse resultado que a gente está procurando aqui, tá? Mas outra coisa que eu quero mostrar para vocês são as áreas escuras, tipo preto. Esse preto aqui, ele está bem escuro, a gente vai trazer ele um pouquinho de volta para a gente não perder informação, mas a estrutura do filme ele já tá bem interessante, tá? Então a gente vem aqui em Film Developer, você pode habilitar ele aqui, ó. A maior parte das ferramentas aqui, elas estão desabilitadas, tá? Então você vai fazendo um passo a passo e vai habilitando elas se você achar que é viável para vocês, tá? Aqui você pode dar uma ajustadinha no contraste, você pode trazer um pouco mais de contraste ou menos contraste, dependendo, né, do resultado que você quer. Eu vou deixar ele um pouquinho mais baixo aqui. Ele tem Gamma Correction. Na imagem você vai ver sim um pouquinho a diferença, mas você vai ver aqui nos scopes, no waveform, que ele está trabalhando bem, né? Então ele está dando uma descompressada na imagem aqui, tá? Eu vou deixar ele aqui, mais ou menos. Muito bem. Separação de color separation. Ó, aqui ele também vai mexer mais no gráfico, é bem sutil. E um color boost caso você queira dar uma incrementada, justamente trazer um pouco mais de vermelho, um pouco mais de verde para a cena. Eu não gosto, então eu vou deixar ele aqui levemente desaturado, como a gente estava trabalhando antes, tá? Ó, aqui a gente tem um antes e um depois. São mudanças muito sutis, então cada passo daqui vai te trazer mudanças muito sutis, mas que no final o resultado fica legal, tá? Aqui a gente tem a Film Compression, que é a compressão do filme. Se a gente dá aqui, ó, ele está desabilitado como os outros plugins, tá? Como as outras ferramentas. Quando a gente habilita ele aqui, você vai perceber que ele vai dar uma comprimida aqui no nosso waveform. Ele vai trazer o preto um pouquinho mais para cima e o branco um pouquinho mais para baixo para dar uma equalizada. Na imagem, quando a gente faz isso, a gente vê que o céu que estava com uma neblina, né, ele fica um pouquinho mais cinza, tá? Mas é uma questão realmente de gosto. Eu vou deixar ele desabilitado aqui, tá? Para Film Compression.
Aqui em Expand, você tem como tirar o Black Point, que o Black Point é o que é pegar as áreas que são bem escuras, que são bem pretas, e trazer ela um pouco mais para uma cor mais clara, né? A gente vê ali que naquela parte onde eu estava mostrando para vocês do letreiro ali embaixo do prédio, que estava bem escura, a gente pode trazer um pouquinho mais assim para que ela tenha um pouco mais de informação, pouquinha coisa. Você percebe no gráfico ali que o preto ele já saiu do zero absoluto, né? E você pode fazer a mesma coisa com os brancos, tá? Então, olha só, você pode trazer ele um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, tá? Aqui a gente tem a parte de print film. Você pode escolher se você quer trabalhar linear, ou seja, vai trabalhar com o mesmo formato que você está tendo aqui na tela, ou você pode utilizar um Cineon para preparar para você colocar um outro LUT, ou usar os monstros, que é o Fujifilm 3513 e o Kodak 2383, que ele já está presente aqui nas versões de base do DaVinci, né? Quando você, por exemplo, vamos colocar aqui ó, o print film na Kodak, ele vai deixar ele muito mais carregado, né? Então, se você gosta de utilizar o print film, você pode colocar aqui, por exemplo, o Kodak 2383 e fazer as alterações, mas para esse exemplo, eu vou deixar ele desabilitado e vou trabalhar com as cores que a gente está tendo até agora, tá bom? Aqui a gente tem Color Head, que nada mais é do que você fazer alterações no RGB ou no YCMA, isso. Então aqui você consegue fazer YCM. Esqueci, deixa aqui nos comentários se você lembra. Eu trabalho muito mais com o RGB, né, por questão de vídeo. Mas aqui você pode trazer e fazer alterações assim muito sutis. Ó, você pode trabalhar com os três juntos ou trabalhar eles de maneira separada, tá? Não esquece de habilitar aqui embaixo, lógico, né? Então ó, você consegue trazer muito mais vermelho ou muito mais verde. Sei lá, tá editando um filme do Matrix que tem muito mais azul e verde, você vem aqui e baixa um pouquinho, né? Então assim, tudo depende realmente do tom que você tá querendo dar pro teu filme, né? Aqui é aquela parte do grão, tá? O film grain. Eu não gosto muito, tá? Eu acho que a Komodo ela já traz um grãozinho nativo da câmera, então eu gosto de manter. Eu vou deixar aqui só com uns 9%. Olha só, ele já tira muito daquele excesso de informação pra gente, né? O Bloom, ele traz um glowzinho para as áreas mais claras. Você vai ver aqui ó, que quando eu desabilito ele está um pouquinho mais escuro, quando eu trago esse bloom ele traz um pouquinho mais de vida para algumas áreas, né? Depois você pode brincar aqui e achar um meio termo para você aplicar. O bloom ele está presente em filmes de 8mm até 35mm, até 70mm na verdade. É isso mesmo, tá aqui ó. Então você pode escolher a quantidade que fica mais atrativa para aquilo que você está gravando, tá? Film damage, ou seja, é trazer aquele ruído de filme, né? Um probleminha, tipo, assim, durante a produção do filme cinematográfico, o filme ele passa por lavagens, então isso pode trazer de repente um pouquinho de defeito para aquele filme, e aqui você pode escolher se você quer esse defeito ou se você quer deixar ele limpo. Para esse caso aqui a gente vai deixar ele limpo, tá? Mas é muito legal quando você está trabalhando com filmagem de época, onde você precisa trazer de repente aquele gostinho de filme bem antigo, de uma coisa bem old school, mas não é o caso que a gente quer aqui, tá? Aqui a gente tem o Film Breath. Como é que eu posso explicar para vocês o que é isso? Quando os filmes eram gravados utilizando filme, né, o filme físico, aquele movimento em que o filme fazia dentro da câmera, tipo, ele transportava às vezes um pouquinho mais para o lado, ele não tinha ele não tinha o transporte do filme dentro da câmera de maneira assim 100% retinha, então ele trabalhava ali um pouquinho, tá? Isso é chamado de film breath, que é aquela compensaçãozinha que dá dentro da câmera. Então isso aqui você vai ver quando você estiver rolando o filme, provavelmente ele vai dar dando aquelas tremuladinhas no teu filme, né? Eu não gosto muito de mexer, eu entendo a importância disso aí tem para o cinema, mas eu acho que isso aí ele remete a filme muito mais antigo, tá? Das câmeras de vídeo muito mais antigas. Tá, o Gateway, galera, é assim, ó, da mesma maneira do Film Breath, você tem aquela mexida do filme dentro da câmera, o Gateway ele serve para você
tampar aquelas frestinhas que ficam do filme, tá? Então você vai ver que quando você habilita aqui, ó, ele vai dar um... Opa, peraí. Aqui, ó, deixa eu trazer um impacto maior. Ele vai dar um cropzinho. Ele faz isso justamente para que não tenha bordas pretas, que é uma coisa que vem do filme mesmo, é característico do filme, para cobrir aquelas bordinhas laterais que possa acontecer por conta do filme Breath. Ou seja, são coisas que a gente não usa hoje trabalhando com câmeras digitais. Mas você pode simular isso pelo aplicativo, né? Por esse plugin. O plugin ele é realmente bastante... ele tem bastante ferramentas, né? Então você pode utilizar elas da maneira com que você achar que fica mais legal. Aqui a gente tem o Overscan. Ó, o Overscan nada mais é do que um frame que você pode colocar que vai simular, por exemplo, o filme de cinema, ou aqui a gente tem negativo, positivo, a gente tem o shape, se você quer ele mais arredondado, a gente tem o do Super 8, que é aquela famosa, muita gente usa, eu uso muito isso aqui para filme de casamento, quando eu estou fazendo alguma transição, ou que eu preciso colocar alguma cena em preto e branco, você coloca com o efeito sonoro junto, fica muito legal. Então aqui você tem muita coisa que você pode utilizar. Ó, a gente tem o Super 35, a gente tem o 16, que ele é um filme um pouquinho mais estendido, que fica legal. Então assim, dependendo do que você está montando, ele vai ser útil para você, tá? Aqui embaixo a gente tem vinheta, a vinheta, né, é autoexplicativa. A gente tem algumas ferramentas que você pode utilizar para trazer mais vinheta ou menos vinheta, deixar ela maior, deixar ela mais escura. A gente tem monitor. O monitor é legal, porque se você está trabalhando com imagem de pessoa, com rosto, né, e você precisa entender como é que está a luminosidade para aquela pele, você pode ativar aqui o False Color e tem a barrinha aqui do lado que vai dizer como é que está a exposição da tua imagem, ou o Clipping Indication, que no caso da minha imagem aqui está dizendo que essas áreas elas estão muito pretas, né? Está muito escuro, então pode ser que alguma informação ali esteja sendo perdida, tá bom? E a gente tem Output, que ele vai te dizer, ó, depois de tudo isso que você mexeu aqui, o quanto que você quer que isso aqui esteja presente, 100% ou nada, né? Então aqui a gente pode fazer um comparativo, a gente pode ver como é que estava o nosso waveform, ó, ele estava bem comprimido, depois que a gente fez essa alteração ele ficou um pouco descomprimido, e a gente vê também a diferença nas cores, né? Olha só, a gente tem o verdinho, ele me chama muita atenção aqui para esse tipo de filme, tá? Então o verdinho ele está bem acentuado, o vermelho está bem acentuado, quando a gente puxa para cá, ele deixa um perfil um pouco mais flat, que realmente é uma parada de cinema, tá? Aqui você pode gerar um LUT disso tudo que você fez aqui, inclusive um dos LUTs que eu tenho usado muito foi, usei naquele filme de São Francisco, no vídeo de São Francisco. Teve muita gente que estava me perguntando se o LUT está disponível para download. Muito em breve a gente vai falar sobre isso, tá? Mas você pode aqui exportar o teu próprio LUT, né? E aqui você tem algumas informações da qualidade do material, licença e tal, que a gente não vai entrar, tá? Então, a gente tem esse filme do Chinatown, que ele remete a um filme mais antigo, mais característico, tá? A gente vai pegar um outro clipe. Aqui, gente, ó. E nesse último nodzinho que eu deixei aqui, galera, eu uso ele para fazer algum ajustezinho que precise aqui, tá? Que nesse caso eu tô achando que tá ficando bem legal. Deixa eu trazer um pouquinho mais aqui de sombra. Deixa eu ver como é que ficou. Aí, tá legal. Tá bom, para esse clipe aqui tá legal. O que eu posso fazer agora, tá? Eu posso pegar esse framezinho aqui, dar um grab still, e ele vai ficar aqui na minha galeria para mim utilizar ele para o clipe seguinte, tá? Então o que a gente faz? A gente vai pegar esse clipe aqui, que é o clipe do bondinho de São Francisco. Deixa eu achar um framezinho legal aqui para a gente trabalhar com ele. Ó, o cara quase sendo atropelado ali pelo bondinho, pelo cable car. Vou deixar ele aqui, ó. Tem uma coisa aqui que eu acho muito legal da Komodo, que é o Global Shutter, que esse efeito de movimento eu gravei em 24 fps, então quando a gente dá um freezing aqui na tela, você consegue ver o blur de movimento, né? Que é uma coisa assim, cara, é muito cinemático isso para mim, tá? Então quando a gente
vem aqui para fazer o nosso color grading de novo. Ó, você pode aplicar o Power Grade e quando você faz isso, ó, ele já traz todos os nodes que a gente fez na nossa última edição, no nosso último Color Grading, para esse frame aqui, tá? Vamos ver aqui, vamos tirar ó, o de Enhancer para ver como é que fica. Ótimo. Tá, aqui a gente vai fazer o seguinte, rapaziada. Deixa eu ver como é que tá o Camera Raw dele aqui. Muito bem, Camera Raw. Ele tá pelo clipe também. A gente vai dar um pouquinho mais de... Acho que aqui eu tinha baixado muito preto, né? A gente vai dar um pouquinho mais de branco nele aqui, aumentar um pouquinho. Aqui já tá legal. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer de diferente aqui no Enhancer, tá? A gente vai trocar o perfil. Em vez de usar o perfil Fujicolor Superior, a gente vai usar um Kodak agora, tá? Eu gosto do... Cadê? Deixa eu achar ele aqui. O Kodak Supra, ó. O Kodak Supra, ele deixa um pouquinho mais... Deixa a imagem um pouquinho mais quente, né? Então, ó, deixa eu desabilitar ele aqui para mostrar para vocês. Ó, habilitado. Ó, o que você percebe aqui, tá? Eu vou colocar em tela cheia. Esse aqui é praticamente o vídeo conforme ele vem da Komodo, tá? Então você pode ver assim que, apesar da imagem ele estar bem equilibrado, você consegue mexer algumas coisas nele aqui para fazer com que ele atinja um look um pouco mais cinemático, tá? Então quando a gente habilita aqui, ó, perceba o verde, tá? Fica olhando no verde. Ele já dá uma... ele já deixou o verde um pouquinho mais flat, que eu acho muito legal para esse tipo de vídeo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer algumas alteraçõezinhas aqui. Você consegue fazer alteração aqui, ó, acho que eu tinha passado essa parte no último vídeo. A gente pode fazer alterações na exposição, na temperatura, ó, quer deixar ele um pouquinho mais azul, quer deixar ele um pouquinho mais quente. Você pode fazer alterações de tint também. E o defringe. O defringe, quando você aciona aqui, pense no seguinte, pensa que você está fazendo um vídeo, sei lá, de uma paisagem na natureza, que tem um poste, de repente, ou uma árvore sem folhas, e atrás daquela árvore tem o sol. O sol ele vai dar uma invadida naquela imagem da árvore, né? E vai fazer alguma aberraçãozinha cromática ali em torno dela, vai deixar o galho mais alaranjado ou mais vermelho, dependendo das cores do céu. Então, o defringe ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar como se fosse um blur em volta desse borrão ali, né? E fazer essa correção para você. Aqui nesse take não tem nada, a luz dele está bem flat, então não tem o que fazer não precisa fazer essa alteração, tá bom? Então a gente vai passar pelos mesmos processos aqui. Ó, a gente pode fazer o seguinte, vamos voltar, deixar ele no original, e aqui a gente vai fazer algumas alterações. Ó, vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Ó, Gamma Correction. Deixar ele um pouquinho mais para cima, tá bom. Aqui a gente tem a mesma coisa, vamos ver como é que fica com os 100. Tem uma alteraçãozinha muito sutil aqui, ó, mas eu vou deixar ele com um pouco mais de profundidade, muito bem. Aqui a gente está com, eu tinha colocado como exemplo no Kodak 2383, vamos habilitar ali para ver como é que fica. Olha aí, tá? O detalhe do look cinemático, ele vai muito de pessoa para pessoa, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, é um exemplo diferente do que a gente estava vendo no último vídeo, no último take. Essa aqui é a imagem que sai na Komodo, esse aqui já é com um filtro aplicado. Cara, eu acho isso aqui muito bom, tá? Eu acho realmente muito bom. Você pode atingir isso aqui, lógico, fazendo de maneira assim, de usar o node por node para você chegar num processo que com certeza pode chegar com um resultado muito bom. Só que se de repente você está fazendo uma coisa que você precisa um pouco mais de agilidade e você não quer perder a qualidade, você utiliza isso aqui, ó. Então, olha para mim assim, ó, o verde, né? O verde e o vermelho, para mim, ele sempre chama muita atenção. Então, o verde aqui, ele já está mais flat. O vermelho, perceba aqui, ó, na parte do Herbert,
do hotel ali, o vermelho, esse tom de vermelho pra mim, aqui da placa também, ele fica assim, ó, fica muito bom. Particularmente, eu gosto muito disso, tá? Olha só. Isso pra mim é uma imagem cinematográfica. Eu já não mexeria mais muita coisa aqui pra falar bem a verdade com vocês, tá? Mas a gente vai mexer em mais alguma coisinha aqui, sim. Vamos trazer um pouco menos de grain. Opa, deixa eu ativar aqui. Então, um pouquinho menos de grain. Eu vou habilitar aqui, deixar ele bem suavezinho. Aqui, tá? No último take eu não falei pra vocês sobre halation. Halation é um glowzinho que ele vai aparecer nas luzes mais... onde tem mais presença de highlights, tá? Olha só, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais a tela para vocês, aqui nessa parte do fundo aqui, tá? Ó, perceba o seguinte, aqui perto do prédio, se eu colocar o halation, ó, tá vendo lá na bandeira, ele vai fazer um leve glowzinho vermelho, que é muito característico de cinema isso aqui, tá? Que fica muito legal, ali perto da placa do Herbert também. Então, ó, onde era mais clarinho, ele dá uma leve... como se fosse um filme queimado, entendeu? É realmente isso, é uma queimadinha que dá no filme, tá? Chamado halation. Fica muito legal. Eu vou deixar com o halation para esse take aqui também. Olha só. Fala sério, cara. Um take de São Francisco, gravado com uma Red Komodo, usando o plugin da Enhancer para você conseguir aquele gostinho de filme, é tudo que tu precisa. Daqui não precisa mais mexer mais nada praticamente. Eu estou muito contente com esse resultado, tá? Pra gente ganhar um pouco mais de tempo, eu vou passar pro próximo clipe. A gente vai vir aqui, ó, vamos pegar, deixa eu ver. A gente tem essas senhorinhas jogando baralho em Chinatown. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que um pouquinho mais rápido agora, tá? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Aplicar. Olha só. Tá pronto. Deixa eu ver como é que ficava. Deixa eu vir aqui pro Enhancer. Olha só, esse aqui é o clipe que sai da câmera. Esse aqui é o clipe que a gente tem tratado. O que você consegue perceber aqui, tá? O verde, de novo. O vermelho, de novo, tá? Eu acho que o verde e o vermelho... O azul, quando tem um azul muito marcado também, né? Você vai ver ali mais na jaqueta da senhora, mas talvez nem tanto. Olha só, ele já te entrega o resultado muito bom. Aquela travadinha básica, né? Porque não deu tempo de renderizar. Mas outra coisa que você pode perceber é no semblante dessa senhora de roxo ali, né? Que está sentada no banquinho. Então ele não chega a tirar aquelas marcações de idade da pele da senhora, né? Ele dá uma suavizada. Na verdade, ele marca melhor essa presença da idade dela pra gente, o que fica muito legal em termos de fotografia, né? Então, o verde das folhas ali perto do banquetinho vermelho, a própria bolsa da senhora de azul ali embaixo, né, perto do pé dela. Então, assim, fica muito, muito legal mesmo. Vamos pegar um outro takezinho aqui pra gente ver. Eu tenho esse take aqui na mecânica, né? Esse aqui é um take que não tem tanta presença de vermelho e de verde, como a gente estava vendo lá. Vamos ver como é que vai ficar. A gente vai só aplicar aqui, ó, Apply Grade, e a gente tem um resultado bem interessante, porque nessa imagem aqui a gente tem um azul, rapaziada, o azul que estava faltando nas outras imagens, né? Olha só, ele fica muito legal. Ó, aquele blur de movimento, ó, perceba aqui na mão dele. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, quando ele passa com a mão aqui, ó, a mão já tá com aquele desfoque de movimento que fica muito bom. A câmera estava no tripé. A gente consegue ver a poeira no para-brisa do carro, né? Então isso tudo é muito bacana. Eu poderia usar isso aqui tranquilamente numa cena de filme. A iluminação, nesse caso aqui, conta e conta muito, tá? Vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um teste de trocar. Vamos colocar... cadê o Halation? Aqui não tem área muito estourada, então o Halation não vai aparecer. Mas vamos mudar o nosso filme aqui, ó. Vamos colocar o print film da Kodak.
que ele já deixou assim muito mais escuro, né? Você consegue ver aqui pelo waveform que já jogou lá para baixo, tá lá no pé, tem muito escuro, ou seja, tem muita informação perdida aqui. A gente vai vir aqui em cima, então, colocar um pouquinho mais de exposição, né? Aumentar um pouco a exposição dela. E a gente vai vir aqui nesse node de baixo e trazer um pouco mais aqui também no Shadows. Aqui já fica legal, diminuir um pouquinho o Highlights. Já fica muito legal. Tá? Vamos vir aqui no Dehancer de novo. Ó, sem Dehancer com Dehancer. O amarelo, ó, perceba o amarelo. Esse tom de amarelo aqui pra mim, esse tom aqui é muito bom, tá? Eu acho ele muito, muito especial. Olha só, o azul, presta atenção no verde, presta atenção no preto. O preto tá preto. É isso que a gente quer, tá? Numa imagem de cinema, a gente quer o preto, preto, tá? Aqui, talvez nessa parte do pneu aqui, pelo fato de estar bem iluminado, de ter a luz assim bem em cima dele, ele vai puxar um pouquinho para o azul, talvez por causa do reflexo do carro ali, só que o preto lá do fundo é isso, rapaziada. Ó, o tênis do mecânico, a calça do mecânico ali também. Então, assim, fica realmente muito bom. Vamos fazer mais uma brincadeirinha, vamos mudar aqui, ó, o nosso profile, em vez de colocar o Fuji Superia, a gente vai colocar o Fuji... Cadê? Cadê? O Eterna, aqui, ó. O Eterna, ele já é um pouquinho mais quente, né? Então, tipo, muito parecido com o Kodak, o Supra, o Superia, aliás. Ó. Só que eu acho que tá muito bom, cara. Muito bom. Ó o vermelho da camisa ali que a gente tava falando, né? Então é isso, rapaziada. É isso que eu tô falando. É de praticidade, tá? Praticidade e, claro, ter a qualidade, né? Ó. Fica muito bom, tá? Fica muito bom mesmo. Vamos ver se a gente tem... Acho que eu tenho mais um clipezinho aqui. Deixa eu ver. O último clipe é o clipe do pessoal entrando no bondinho. Eu gosto muito desse clipe aqui, porque ele realmente parece a cena de um filme, né? Você vê um filme de São Francisco, as pessoas embarcando no bondinho, no cable car, é isso aqui. Realmente isso aqui que você vê, tá? E como é que a gente faz para aplicar um look cinematográfico? A gente vem aqui, a gente vai aplicar de novo o nosso grade, tá? Legal. Aqui a gente vai fazer algumas alterações ainda. Vamos ver. Opa, vamos voltar aqui para nossa correção de cor. A gente vai fazer o seguinte, vamos trazer um pouco mais um pouco menos de exposição aqui, tá bom? A gente vai trabalhar aqui com outro perfil. Vamos procurar um perfil da Kodak de novo. Deixa eu ver, tem o 500D, 500T. Aqui, ó, que ele é um perfil que... Você está percebendo o quanto que ele perdeu de contraste? Ele deixou a imagem um pouco mais flat aqui, tá? Que é legal, eu acho legal isso. Vamos colocar o 250D, ó, que ele é um pouquinho mais frio, né? Ele traz assim uma sensação de filme mais frio. Aqui, ó, vamos trazer aqui então um pouco de contraste. Ficou legal. E a gente vai aqui aplicar também o Kodak 2383. Esses dois, quando você pega o perfil da Kodak com o print film da Kodak, ele traz coisas interessantes pra gente aqui, né? Ele casa muito bem. Então, olha só o que a gente tem aqui, tá? Vamos pro verde e vamos pro amarelo de novo, né? Vamos colocar aqui então, olha o amarelo, olha o verde, olha o preto, tá? Olha a levemente granulada que dá no nosso aqui no nosso frame, né? E você vai ver sim uma coisa que eu me preocupo muito e que eu gosto de ver a reação das pessoas, a pele das pessoas, é isso aqui, rapaziada, ó. Perceba nesse senhor aqui que tá de mochila, que tá de casaco preto, quando a gente aplica, ele fica com aquele... Assim, tudo bem, é uma imagem que ela tá um pouco mais fria, só que isso é característica, tá? Então, você percebe pela expressão facial dele que a gente tem uma quantidade de nitidez boa para cinema, tá? Ele não é extremamente nítido, como se tivesse sido gravado por um iPhone, por exemplo. Ele tem a nitidez exata que a gente precisa para um filme, tá? Vamos liberar um pouquinho aqui. Olha.
ficou muito bom. Ele tá picotando assim, gente, porque eu não tô com a minha... cadê aqui meu playback? Ele não tá com a renderização de cache, tá? Se eu colocar Smart aqui, ele vai fazer essa renderização de maneira automática e eu consigo ter o frame ali para me assistir, né? Ó, então ele vai fazendo aqui aos pouquinhos. Mas assim a gente tem uma ideia de como ficaria no caso dele tivesse mais em câmera lenta, né? Mas deixa eu colocar aqui, ó, em tela cheia. Olha aí. A imagem está levemente tremida, né? Eu sei. O que a gente faz aqui? Ó? A gente vem em estabilização. O Red Komodo tem Global Shutter, tá? Se você fosse tentar estabilizar essa imagem aqui, feita por uma Sony FX30, por exemplo, você ia ver que ela tem aquele efeito de gelatina, né? Que a gente tenta fugir o máximo possível daquilo. Eu sou usuário de Sony, então posso falar com propriedade. Então, quando a gente coloca aqui, ó, a barrinha de smooth, vamos colocar ela, cara, lá em cima. Eu tenho certeza que a Sony aqui ia estar que nem uma gelatina agora, tá? O Global Shutter, ele dá uma levemente cropada, dá uma cropadinha assim de leve, só que você vai ver que a imagem, ela não gelatina, tá? Ó, ela deu uma cropadinha, né, como a gente estava esperando, porém a imagem não gelatina, a imagem tá extremamente paradinha, ó, estabilizada. Ó, a renderização ó, tá fazendo o papel dela ali, tá indo devagarzinho, mas a gente consegue um resultado muito bom. Ó. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês verem. Ó, não tem gelatina, tá parada. Eu particularmente não uso mais gimbal, tá? Até porque a Komodo não... você tem que ter um gimbal preparado para ela, né? Uma grua. Então você tem um resultado aqui que é um resultado muito, muito bom, tá? Olha aí. Cara, isso aqui pra mim é cena de filme, tá? Eu não sei pra vocês, ó, mas assistam isso aí, 2 segundinhos, ó. Esse áudio captado, tá sendo captado pela Komodo sem microfone, é o microfoninho interno dela. É um microfoninho ruinzinho, só que dá conta do recado, tá? Ó. Bom, tá ótimo. É isso, rapaziada. Simples como a vida é, tá? Você pode fazer o color grade de um dos clipes e depois ficar brincando com ele. Você pode trocar os perfis, você pode trocar... Vamos fazer uma última coisinha aqui, ó. Vamos trocar o perfil que a gente estava trabalhando com o Kodak. A gente vai colocar aqui o print film da Fujifilm, tá? Ó, deixou levemente um pouquinho mais esverdeado, só que assim... A presença daquele look cinematográfico que a gente está procurando tá aqui, tá? É isso que a gente precisa. E eu tenho uma grande novidade para vocês. Bom, a novidade que eu quero trazer para vocês é que a Enhancer é parceira aqui do canal. Eu sei, o canal é pequeno, tá começando agora, mas é muito legal saber que a gente já está atraindo bons parceiros para cá. E, claro, tem um presentão para vocês. Se vocês quiserem adquirir algum dos planos do Enhancer, basta vocês usarem o cupom Andrezão10 e vocês ganham 10% de desconto para usar essa mesma ferramenta que eu mostrei para vocês ali. É fácil, é intuitiva, traz um bom resultado e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Não esquece, cupom Andrezão10, você ganha 10% de desconto em qualquer pacote do Enhancer, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tem teste grátis para você também, você pode entrar lá e fazer seu teste, testa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre esse efeito cinematográfico no ponto de vista na câmera, o quanto a câmera é importante, o quanto a lente é importante e o quanto a iluminação é importante para você conseguir resultado, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, falou, valeu e até a próxima.